Olá, o Entre Manas está de volta daquele formatinho que vocês tanto gostaram, Entre as Manas. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma das nossas soluções que tem sido muito procurada pelos nossos clientes, que são os assessments. Pri, o pessoal tem procurado muito e algumas pessoas ainda não sabem o que são os assessments. Então, por favor, vamos explicar para o pessoal? Bora lá. Bom, a gente, como a Paty falou, sempre que tiver aí temporada nova do Entre Manas, a gente vai infiltrar discretamente alguns conteúdos da Aquarela. E vocês sabem, né, que o nosso carro-chefe, que a principal solução que a gente trabalha, a principal experiência que a gente trabalha com o nosso universo de clientes é o autoconhecimento, né? Eu estudo autoconhecimento há mais de 20 anos, ele é um valor, ele é uma paixão para mim, é uma paixão para a Paty. Tive a oportunidade de falar sobre autoconhecimento, né, no livro sobre transição de carreira que eu publiquei em 2022. Então, é um assunto que sempre me encantou e acho que antes de falar do assessment especificamente, né, que é uma das soluções viáveis aí para o seu autoconhecimento, eu queria mostrar uma imagem terapêutica para vocês. Lucas, você pode colocar para a gente a imagem aqui? Eu falo que essa imagem, ela derivou de uma nota terapêutica, né? Ela foi tema aí da terapia. Eu fui provocada pela Tamara, minha psicóloga, já há mais de um ano, a conversar com a minha criança interior, conversar com a Priscila lá de 4, 5 anos, né? A gente vem trabalhando essas questões relacionadas à ansiedade, sobre o futuro, né? Sobre as relações, sobre o trabalho. E ela me provocou a levar essa Priscila para um passeio, né? Para uma conversa. Com a Priscilinha, bonitinha, com a Priscilinha, de franja. Eu amo essa imagem porque ela veio do ChatGPT. Eu fiz um prompt, né? Acho que é outra coisa que a gente tem se desafiado, né? A aprender, a utilizar, a conviver aí numa relação harmônica de parceria com a inteligência artificial. Então, eu falei para o ChatGPT que eu queria uma imagem dessas duas pessoas, que sou eu, né? A Priscila de 4 aninhos de idade e a Priscila de 45, né? A garotinha ruivinha e a mulher de cabelos grisalhos já, batendo um papo sobre tudo o que aconteceu nos últimos 40 anos. E essa nota terapêutica, eu acho que ela tem tudo a ver com o autoconhecimento. Eu acho que é uma coisa que a Priscila de 4 anos nem imaginava que existisse, né? Que pudesse acontecer. É verdade. Mas que é um propósito de vida, é uma causa de vida para a Priscila de 45, né? Então, eu gosto dessa imagem porque o autoconhecimento, ele é o fio condutor para você provocar esse bate-papo, provocar essa conversa com a sua criança interior, tá? Então, falando do assessment especificamente, a gente pode tirar, né, a Priscila e a Priscilinha da tela. Hoje a gente trabalha com diversos assessments, né? Assessment, para quem não conhece o termo, é teste, tá? Então, esse é um termo que nasceu lá na NASA, né, para avaliar aí quando tinham lançamentos de foguetes, né, eles colocavam uma caixa preta dentro dos foguetes para registrar todo o movimento da decolagem, a explosão, os problemas, as dificuldades, e esse termo, ele foi se popularizando, se tornando aí um processo de avaliação, foi trazido para o universo corporativo, para o universo do autoconhecimento, para trazer ferramentas de entendimento do nosso comportamento. E essas teorias, né, ao longo dos últimos 100 anos, elas avançaram muito, elas vão além da perspectiva do comportamento, elas olham também para as nossas motivações, para o que faz, né, com que a gente se envolva ou prefira um tipo de atividade em detrimento do outro, as relações que a gente constrói com as pessoas, com o nosso trabalho. Então, é um termo que deriva, né, dessa ciência da época dos foguetes para entender o que acontecia, quais eram
eram os movimentos e passou aí para o nosso dia a dia. E eu falo que o assessment, ele não é mais um privilégio só do universo corporativo, né, Paty? Qualquer pessoa hoje, existem diversas ferramentas gratuitas na internet, você pode procurar lá testes de perfil comportamental, e existem soluções que você pode contratar dentro do seu movimento de autoconhecimento. Aqui na Aquarela, para todos os processos de coaching, de mentoria, de aconselhamento de carreira, de desenvolvimento de lideranças, a gente usa assessments como a portinha de entrada para esse universo, né? Eu não posso me desenvolver, eu não posso amar alguém que eu não conheço, né? Lembrei agora da Marina, né? Beijo, Marina, que diz essa frase, né? Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Então, preciso me conhecer. A gente usa um assessment que é baseado em 2 grandes teorias que a gente decidiu hoje. Na verdade, são 3 grandes teorias. Mas hoje a gente decidiu conversar um pouquinho mais com vocês sobre 2 delas, tá? A teoria DISC e a teoria dos tipos psicológicos. Então, vamos falar primeiro do DISC, que tem esse recorte dessa camada exterior de você, né? Que é a camada do seu comportamento, da sua interação social, de como você se planeja, se organiza, como você lidera pessoas, como você se relaciona. Então, o DISC, ele é uma teoria que surgiu lá no final dos anos 20, William Moulton Marston, né, ele publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Então, aqui já tem o primeiro sinalzinho de alerta sobre assessment. Assessment é um processo de condições normais. A gente recomenda que se você estiver sofrendo com alguma questão emocional muito impactante, ou se você estiver vivendo algum processo que mexa muito com as suas estruturas, sei lá, gravidez, término de um relacionamento, um novo emprego, né? A gente recomenda que você evite esses cenários, né? Para não comprometer o seu resultado. E ele parte do princípio que o nosso comportamento ele é um produto da interação de 4 fatores, tá? 4 fatores que para cada pessoa vão se misturar aí em intensidades diferentes e produzir esse resultado. Então, o objetivo desse primeiro episódio aqui é a gente falar sobre os 2 primeiros fatores, a dominância e a influência, tá? A dominância, ela tem tudo a ver com ação e resultado. Então, é ela que traz para o nosso comportamento objetividade, praticidade, aquela coisa de ir direto ao ponto, de falar e fazer aquilo que pensa, doa quem doer, né? Aquela coisa meio Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. Sim. Geralmente essas pessoas, né, elas têm um desejo por poder, por autoridade, elas têm uma alta dose de energia para realizar e uma baixa dose de sentimento. Por isso que não tem muito essa preocupação, mas o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir. Não, eu vou direto ao ponto. E a gente fala que o grande risco do autodominante é ele ser percebido por algumas pessoas como alguém muito agressivo, muito truculento, dependendo de quem tá do outro lado, até violento às vezes. Mas o que é importante, né, a gente entender? Todos nós temos os 4 fatores. Alguns vão se revelando de forma muito mais natural e outros aparecem em situações específicas, como uma situação de pressão, a crise. Eu costumo falar, né, que o meu dominante, ele só aparece em situações extremas, né? Das pessoas olharem para a Patrícia tá aqui, né? Deu a louca na Priscila, né? Naturalmente, eu sou muito estável e influente, já dá para perceber o tanto que falo, né? Mas o dominante, ele aparece muito presente nessas situações de crise em que a gente precisa de autoridade, a gente precisa de posicionamento, a gente precisa de impacto. Não existe fator bom, fator ruim, não existe melhor fator nem pior fator. Assessments também são muito utilizados na dinâmica dos processos seletivos, né, na contratação de profissionais, e isso também é importante, né, você que é empresário, você que quer ter mais assertividade nas suas contratações, fale com a Aquarela, a gente tem a solução ideal aí para você. E vamos falar um pouquinho para a gente fechar esse primeiro episódio da influência.
A influência, como o próprio nome diz, né, é a nossa capacidade de influenciar as pessoas. Exatamente, Paty. E que características ela traz pra gente, né? A influência, ela tá muito ligada com a comunicação e os relacionamentos. Então, aquelas pessoas que têm um encanto nas suas palavras, né? Que convencem você a fazer coisas que... Vendedores. É muito presente essa característica no universo das vendas. No meu universo, eu falo para vocês que eu originalmente não sou uma pessoa influente, eu sou muito mais estável, que é uma característica que a gente vai discutir no próximo episódio, mas por força do meu trabalho em RH, em sala de aula, eu me vi impelida aí a desenvolver essa característica, né? A desenvolver esse jeito de falar, de procurar me conectar, né, com as emoções das pessoas. E a influência é isso. A gente tem um desejo ardente, né, de reconhecimento social, a gente quer se sentir querido, a gente quer se sentir admirado. O influente, ele tem muita dificuldade para lidar com rejeição. Rejeição em qualquer nível, tá? Não ser convidado para um aniversário, não receber uma mensagem de parabéns no dia do aniversário. As revoltas, né? Vem. Todo mundo tem a luz e a sombra, Sim. né? O fator, quanto mais alto, quanto mais forte, mais presente, né? A gente fala no resultado do teste, se ele passa de 75%, você pode evidenciar as características ruins, né? Você pode... Todo o excesso é complicado, tá? Então, o influente é isso, é aquela pessoa da comunicação encantadora, que não tem a menor dificuldade para lidar com situações sociais, que chega num evento, mesmo que não conheça ninguém, vai conversar, vai puxar papo, vai encantar, que tem, sim, esse desejo de ser convidado para tudo, de fazer parte de todos os projetos, né? Que não quer perder o espaço na vida e no coração das pessoas. Qual que é o grande senão da influência alta, na minha visão? A dificuldade que a gente tem para dizer não. O influente, ele não quer perder espaço, não quer perder carinho, não quer perder admiração, então o que ele faz? Todo mundo que chega pedindo alguma coisa... Sim, com um sorriso no rosto. Exatamente, aquele sorriso no rosto que acaba ali uns 2, 3 dias depois virando um desespero, porque são muitas demandas que ele acaba tendo que lidar e demandas que não são dele, são dos outros. Então... Não tem a facilidade de filtrar, né? Não consegue filtrar. E aí, no desespero para continuar atendendo, vai se embananando cada vez mais. Vai acumulando, né? Muita atividade, muita função. E aí chega uma hora que você também não dá conta, né? Não dá conta. Você meio que se perde aí no caminho. E o risco, né? Como o influente é muito otimista, é muito entusiasmado, o risco é que ele acaba se tornando meio superficial às vezes. É tanta coisa para lidar que ele acaba não entregando o melhor de si, ele acaba entregando resultados meio superficiais, tá? O que você achou, Paty, desse bate-papo? Achei que, assim, tá bem esclarecedor. Tá bem esclarecedor, daí já pra você ter uma noçãozinha aí, ó. Qual lado seu mais que tá habitando? Aparecendo. Tá aparecendo mais. Mas, como a Pri já falou, ainda temos mais 2 vertentes aí, né, 2 Pri? fatores. Mais 2 fatores. Então, fiquem ligadinhos que quarta-feira, às 12h30, a Pri vai trazer pra nós esses 2 fatores. Até lá!